Boa noite, pessoal. Espero estar todos bem, né, com saúde, e vamos nós para nossa aula. Hoje nós vamos tratar do tema função quadrática, que é um tema que os alunos aprendem no ensino médio. A gente vai fazer uma revisão de função quadrática para que quando nós entremos na função quadrática aplicada, administração, contabilidade, vocês não tenham nenhuma dúvida. Perfeito? Então vamos lá? Bom, primeiro o conceito. Toda função quadrática ela vai ter três termos, né? Um termo que é o termo que a gente chama de a, que vai sempre estar acompanhado de x ao quadrado. Depois outro termo que a gente chama de b, que vai estar acompanhado de x. E o terceiro termo sozinho a gente chama de c, que são os coeficientes a, b e c. O a, que é o termo que vai estar junto com x ao quadrado, ele nunca pode ser zero, porque senão ela deixa de ser uma função do segundo grau, né? Ou uma equação do segundo grau. Então o a sempre tem que ser diferente de zero. Os outros podem até dar zero, mas o a nunca pode ser zero. Perfeito? Então, lá. Vamos agora trabalhar a revisão da função quadrática, para que depois nós possamos aplicar tanto para administração como para contabilidade. Então, veja só. Essa é uma representação gráfica de uma função. E ela é sempre dada por uma parábola, né? Que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó. Essa curvatura aqui. Então, essa aqui é a parábola. E sempre a parábola ela pode estar aberta em cima, como eu estou mostrando agora aqui, ó. Aberta em cima. Ou ela pode estar aberta embaixo, como eu estou mostrando aqui. Quando ela estiver aberta em cima, significa que o meu A ele vai ter um valor positivo. Então, ele é maior do que zero. Então, você tem que dar uma olhada lá na equação, na função. Se o valor do A for positivo, ele vai ter uma concavidade aberta em cima, como é esse primeiro caso que eu estou mostrando agora aqui. Certo? E aí, como ele tem a concavidade aberta em cima, o que acontece com o meu gráfico? Ele começa a descer, 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 até que ele chega num ponto de mínimo aqui embaixo. Aí ele volta a subir todo novamente. Então, esse daqui é concavidade aberta em cima. Parábola aberta em cima, né? Então, ele vai ter um ponto de mínimo. Aí, o segundo caso, quando o A é negativo. Aí, a concavidade é aberta embaixo. Então, neste caso, ele começa a subir, 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 subir. Lá em cima, ele vai ter um ponto de máximo. Depois, ele volta a descer. Então, recapitulando. Se o A for positivo, concavidade aberta em cima, ponto de mínimo. Se o A for negativo, concavidade aberta embaixo, a ela aberta aqui embaixo, ponto de máximo. Isso é muito importante vocês entenderem, porque quando nós vamos aplicar lá na função aplicada, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, vai representar muitas vezes para nós o custo máximo ou o lucro máximo de uma empresa. Então, isso é importante entender. Então, sempre a gente vai observar o sinal do A. Se o A é positivo, ponto de mínimo. Se o A é negativo, ponto de máximo. Vamos lá? Bom, primeira coisa que nós temos que resolver e encontrar numa função quadrática são suas raízes. E para nós encontrarmos as raízes, nós vamos ter que trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Só que antes da fórmula de Bhaskara, que é um conceito que vocês usaram muito no ensino médio, nós precisamos aprender a calcular o delta, né? Que é esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui. É um discriminante para antes de a gente chegar na fórmula de Bhaskara. E como que calculo o delta? O delta sempre eu vou precisar desta formulazinha, que eu acredito que vocês muito tenham usado no ensino médio, no ensino fundamental, que é b ao quadrado, b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Esses termos aqui, a, b e c, vocês vão encontrar no exercício, né? O exercício vai estar dando para vocês. Então, ó, no caso, vamos fazer algumas observações. Se eu calculei lá o meu delta, cheguei no resultado, o meu delta der um valor positivo, significa que ele é maior do que zero. Então, se o meu delta dá um valor positivo e ele é maior que zero, eu posso ter duas condições. A primeira condição, se o delta for positivo, né? Ou seja, maior do que zero, ele vai cortar duas vezes a reta x, que é essa reta aqui, ó. Pode ver, ó, ela está cortando uma vez, duas vezes. Nesse outro caso também, ó, uma vez, duas vezes. Então, sempre quando o delta for positivo, ele vai cortar a reta x em 2 pontos. Agora, ele pode estar com a concavidade aberta em cima ou com a concavidade aberta embaixo. Então, o que determina a concavidade, a abertura da concavidade, é o sinal do A. E o que determina quantas vezes vai cortar a reta x
É o valor do delta. Então, se o delta for maior que zero, ele corta duas vezes. Ah lá, nesse caso aqui eu tenho delta maior que zero e A maior que zero. Porque, ó, cortou duas vezes, delta maior que zero. Com cavidade aberta em cima, A maior que zero. Neste caso aqui, eu tenho delta maior que zero. Por quê? Porque cortou duas vezes. E A menor que zero, com cavidade aberta embaixo. Perfeito? Então, se o delta for positivo, ele corta duas vezes a reta x. Próximo caso. Delta igual a zero. Então, calculei o meu delta lá, o delta deu zero. Deu resposta zero, exatamente zero. Tá? Então, daí o que vai acontecer? Neste caso aqui, ele vai ter duas raízes iguais. Ou seja, eles vão estar no mesmo ponto. Olha lá, estão coincidentemente no mesmo ponto. Então, neste caso, a parábola não vai cortar a reta x. Ela vai encostar na reta x e voltar a subir, ou ele vai encostar na reta x e voltar a descer. Então, neste caso, quando o delta for igual a zero, ele vai encostar na reta x. Aí nós temos mais dois exemplos para vocês. Se o A for positivo, com cavidade aberta em cima, como o delta deu zero, então, olha lá, ele vem descendo, encosta na reta x e volta a subir. Próximo exemplo aqui, ó. Se o A for negativo, o que vai acontecer? Ele vai subindo, encosta na reta x e volta a descer. Então, o que você tem que estar atento a isso? Se o delta der zero, eu vou ter duas raízes iguais e ele não vai cortar a reta x, ele somente vai tangenciar, ele vai encostar na reta x, né, e voltar a subir ou voltar a descer, como o caso dos dois exemplos que nós vimos aqui. Vamos para o próximo? Neste caso, se o delta der número negativo, ou seja, delta der menor do que o zero. Se o delta der menor que o zero, o que vai acontecer? A minha equação, a minha parábola não vai encostar na reta x. Ele vai ficar no ar, como está o caso aqui, ó lá. Tem a parábola e ela não está encostando na reta x. O meu gráfico não está encostando na reta x. Por quê? Porque o meu delta deu um valor negativo. Toda vez que o delta der um valor negativo, eu não vou ter raízes. Então, por isso que ele não encosta na reta x, que as raízes pertencem à reta x. Então, olha lá, são dois casos também. Se o A é positivo e o delta é negativo, fica dessa forma lá. A positivo com cavidade para cima, delta negativo não encosta. Se o A é negativo, o delta é negativo, olha lá, com cavidade aberta para baixo e não encosta na reta x. Vamos fazer agora alguns exemplos para vocês fixarem melhor esses conceitos, tá bom? Bom, primeira coisa eu tenho que calcular as raízes. E para encontrar as raízes, o primeiro passo é achar o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E o segundo passo é resolver a fórmula de Bhaskara, a tão usada fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? É menos o valor de b mais e menos raiz do valor do delta que eu já vou ter encontrado antes, dividido por duas vezes o A, tá? Então, o B, o A vão estar todos no exercício que o professor vai estar dando. E o delta vai estar aqui, a hora que eu encontrar o resultado dele anteriormente. Vamos lá para o primeiro exemplo? Então, tem o primeiro exemplo aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 12x menos 13. O A, se não tem nada na frente de x ao quadrado, é a mesma coisa que fosse 1. O B vale 12 e o C menos 13. Tá lá, A, B e C. Calculando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar, lá, não é b? O b não é 12? Então vai ficar 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, olha lá, 1 aqui, e vezes o C, que é menos 13, está aqui. Calculando, 12 ao quadrado, 144. Agora aqui, ó, menos, multiplica primeiro os sinais, ó, menos vezes mais, menos vezes menos, mais, por isso que deu mais aqui. E 4 vezes 1, 4, 4 vezes 13, 52. 144 mais 52, eu vou ter 196. Quer dizer que o meu delta é 196. Delta positivo, corta duas vezes a reta x. Ok, gente? Vamos lá? Se o delta deu positivo, vou ter duas respostas para as raízes. Duas respostas distintas, diferentes. Próxima etapa, o que quer fazer? Calcular a fórmula de Bhaskara. Como que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é menos b mais e menos raiz de delta dividido por duas vezes o A. O b vale 12, então vai ficar menos 12, mais e menos raiz de delta, que é 196, que nós já calculamos, vezes duas vezes o A, que é 1. Então, olha lá, menos 12, mais e menos raiz de 196 é 14. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Aí, como que nós vamos fazer? Sempre vai ter um valor
que a gente chama de x1, que é esse x' que está aqui, e outro valor que a gente chama de x2, que é o x2'. Então fica como lá? Menos 12, eu vou usar uma conta com mais e outra conta com menos. Então, olha lá, menos 12 com mais 14, menos 12 com mais 14, é a mesma coisa que 14 menos 2, que dá 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, minha primeira raiz é 1. Vamos para a segunda, a gente faz o mesmo procedimento, como a gente fez com mais aqui, o x2 a gente faz com menos. É a mesma coisa que está aqui, um a gente fez com mais e outro a gente vai fazer com menos. Então, olha lá, menos 12 com menos 14 dividido por 2. Sinais iguais, né? Copio o sinal e somo. Então, lá, copio e somo. 12 com 14, 26. Então, menos 12 com menos 14, menos 26, dividido por 2, que eu vou ter menos 13. Então, quais são as minhas raízes? As minhas raízes são 1 e menos 13. 1 e menos 13. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo? Está aqui o próximo exemplo, olha lá. X ao quadrado menos 5x mais 6. O A vale 1, não tem nada na frente, 1. Se o A é positivo, concavidade aberta em cima. Olha lá, pode ver, concavidade aberta em cima. O B vale menos 5 e o C vale 6, ok? Então vamos lá. Como calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado vai ficar menos 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 6. Calculando aqui, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, eu vou ter 1. Então, meu delta é 1. Delta positivo, duas raízes distintas. Corta duas vezes a reta x, olha lá, corta uma, corta duas. Ok? Vamos calcular agora a fórmula de Bhaskara. Como que é a fórmula de Bhaskara? Menos o valor do b, que é menos 5, mais e menos raiz de delta, que deu 1. Vejam só, esse menos é da forma e esse menos o do b, que vale menos 5 aqui, ó. Tome cuidado. E aqui 2 vezes o 1, que é 2 vezes o a. Aí fica como lá? Menos vezes menos, mais 5. Mais e menos raiz de 1, que é 1. Embaixo 2 vezes 1, 2. Como que vai ser? x1 e x2. No x1 eu uso mais. Então fica 5 com mais 1 ou menos. Tanto faz, gente, inverter. Aqui ele inverteu, ó. 5, ele está fazendo primeiro com menos e depois com mais. Tanto faz, vocês escolhem. Vamos fazer primeiro com menos, então. Olha lá. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2, 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, quais seriam as minhas raízes aqui? 2, 3. Perfeito, gente? Próximo exemplo. Olha lá. O exemplo aqui, nós também temos o A valendo 1, ou seja, com cavidade aberta em cima. O B vale menos 4 e o C vale 4. Calculando o delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então fica lá o B, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. É como que ficou? 16 com menos 16, que dá 0. Olha só, neste caso, o delta deu 0. Se o delta deu 0, significa que eu vou ter duas raízes iguais. Se as duas raízes vão ser iguais, o que vai acontecer? O meu gráfico vai encostar uma vez na reta x e vai subir, né? Ou seja, aquilo que eu já tinha explicado para vocês, ele não corta duas vezes a reta x, ele só tangencia. Como que eu calculo? Continuando na forma de Bhaskara, não é porque o delta deu 0 que eu não continuo a minha conta, eu vou continuar, tá? Então, olha lá, vou fazer a forma de Bhaskara agora. Menos o valor de b, que é menos 4, mais e menos raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos aqui dá mais 4, mais e menos raiz de 0, que é 0. Ou seja, daqui para cá, do mais e menos para o lado direito, não precisa fazer mais nada, porque 0 tanto faz somar mais 0 com menos 0. Tá? Então vai ficar menos com menos aqui vai dar mais 4, dividido por 2, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, tanto x1 como x2 vai ser 2. Então, como vocês podem ver no rascunho aqui do gráfico, ele vai encostar na reta x e voltar a subir. Tá? Então, toda vez que o delta der 0, vai ser desta forma aqui. Próximo exemplo. Neste exemplo, olha lá, calculando, o A também vale 1, o B vale 2 e o C vale 2 também. Calculando meu delta, vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
b ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então ficou 4 menos 8. E 4 menos 8 eu vou ter menos 4. Olhem só agora, o meu delta deu negativo. Toda vez que o meu delta dá negativo, eu não tenho raízes reais. Tá? Então, o que acontece? Neste caso, o gráfico não encosta na reta x. Como vocês estão observando aqui, ele fica para cima. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Né? Na hora da aula, estarei disponível para tirar qualquer dúvidas que vocês tenham. Pode mandar mensaginha caso tenha alguma dúvida no horário da aula. E na próxima aula, nós estaremos aprendendo como construir os gráficos da função quadrática. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção, um beijo, até a próxima aula. Valeu!